No último vídeo mostrei-vos várias formas de utilizar a bétula como alimento de sobrevivência. Ou seja, numa situação de emergência em que vocês não tenham mesmo mais nada para comer e precisem urgentemente de repor energia e de repor calorias, podemos utilizar a bétula, que são estas árvores que eu tenho aqui ao meu lado e atrás de mim, e podemos fazê-lo pelo menos de 3 formas diferentes. Eu falei disso no vídeo anterior. Podemos, portanto, utilizar 3 partes ou consumir 3 partes da bétula, pelo menos, as folhas, a casca interior e ainda a sua seiva. Conseguir extrair a seiva da bétula vai-nos trazer várias vantagens diferentes. Em primeiro lugar, a seiva é rica em nutrientes, minerais e tem algum conteúdo de açúcar, fazendo dela quase como se fosse uma bebida energética da natureza. Portanto, ao consumi-la, vocês vão estar a repor energia, vão estar a alimentar-se, mas não vão estar só a fazer isso. Em segundo lugar, vão estar também a hidratar-se. Apesar de que as bétulas normalmente existem perto de zonas com água, perto de ribeiros ou rios ou terrenos com poças de água, com algum conteúdo de água, às vezes nunca se sabe, pode estar uma altura mais seca. E para além disso, existe outra coisa, é que toda a água que recolhem do chão, de fontes do solo, do chão, tem que ser desinfetada para terem a certeza que não está contaminada com vírus, bactérias, parasitas que vos vão fazer mal. E vocês, numa situação dessas de emergência, podem não ter como desinfetar essa água, podem não ter nenhum recipiente para a ferver ao fogo, podem não ter pastilhas de desinfecção, podem não ter gotas de tintura de iodo, podem não ter lexívia, etc. E enquanto a água que é recolhida do chão tem que ser desinfetada, a seiva da bétula, se vocês a conseguirem extrair, não precisam de a desinfetar, podem consumi-la diretamente, tal como, por exemplo, a água da chuva. Portanto, é mais outra vantagem, mesmo que tenham água ao pé, okay? Poderem bebê-la diretamente, hidratarem-se e repor energias ao mesmo tempo. E isto, como eu disse, eu no vídeo anterior falei, mas isto é uma técnica específica para ela ser extraída e uma altura do ano correta, etc. E é sobre tudo isso que eu vou falar hoje neste vídeo. Portanto, sinceramente, espero que gostem. Já sabem, eu sou o Pedro, praticante de Bushcraft e técnicas de sobrevivência. Bem-vindos a mais um aqui no canal Bushcraft News, desta vez diretamente da Serra da Estrela. I'll make a suit of brambles and thorns, wear it for you who and on it adorn, a heart made of nettles, wove to the slave, your name in rose petals, and all I need. Oh, I am a poor man with nothing to give, nothing at all to flattery with, no treasure chest. Ok, em primeiro lugar, antes de avançarmos mais neste vídeo, uma coisa extremamente importante. Sempre que vamos consumir alguma coisa da natureza, alguma planta, algum fruto, alguma parte de alguma árvore, etc., sempre que vamos consumir, ou seja, alimentar-nos de alguma coisa que tenhamos da natureza, devemos ter a certeza que conseguimos identificar corretamente para termos a certeza do que é que vamos consumir e que não estamos a confundir com algo que possa ser venenoso, ou mesmo que não seja venenoso, que possa ser prejudicial à nossa saúde. Okay? Por isso convém vocês saberem identificar a bétula. Eu não vou estar a fazer isso aqui neste vídeo para não o tornar mais longo, porque já fiz isso várias vezes no meu canal, já falei nisso quando falei na bétula como recurso. O vídeo chama-se Recursos Naturais 2, depois a seguir bétula. E também já falei no vídeo anterior. Tirado isto fora do caminho, vamos então falar acerca de extrair a seiva da bétula. Em primeiro lugar, vocês não vão conseguir extraí-la o ano todo. Isto é um recurso extremamente valioso numa situação de emergência, mas normalmente só está disponível como deve ser, em abundância, entre aí meio de fevereiro até meio de abril ou final de abril, ok? Meio de fevereiro até meio de abril ou então final de abril, ali durante 2 meses e meio, porque normalmente é nestes meses em que
a seiva vai fluir com todos os nutrientes pelos troncos da árvore acima para lá está, as folhas desabrocharem e começarem a aparecer quando vem a primavera. Ora bem, o que eu quero fazer em primeiro lugar é fabricar um dispositivo para fazer a minha seiva escorrer depois de eu fazer o tapping. Esta técnica chama-se birch tapping ou birch tap e o que significa é extrair a seiva da bétula. Portanto, é a técnica, é assim que se chama em inglês, é a técnica para extrair a seiva da bétula e nós vamos querer fazer com que ela escorra num determinado dispositivo, entre aspas, digamos assim, para depois um recipiente. E para isso, vou arranjar assim um ramo que não tenha mais que a grossura, por exemplo, do meu indicador, do meu dedo indicador. Sim, estão a ver? Esta grossura, preferencialmente também de bétula, porque assim eu sei o que é que estou a utilizar. E agora, portanto, numa das pontas, aí assim, com este espaçamento, vou começar por cavar aqui um entalhe de 7, que me vai facilitar depois o que eu quero fazer. Portanto, enterrar bem a faca para fazer, estão a ver? Para fazer aqui um golpe a um quarto de paragem. E agora venho aqui de baixo e começo a remover material. E o quarto de paragem serve precisamente para isto, para que eu remova material só até chegar a ele, só até chegar ao quarto de paragem. Agora posso aprofundar mais um bocadinho o corte de paragem, novamente, e agora remover mais material. Estão a ver? Por isso é que se chama um entalhe de 7, parece o número 7. Agora, portanto, aqui nesta ponta está o corte de paragem. Este corte de paragem e este entalhe em 7 vai servir para quê? Para agora eu vindo deste lado, rachar o tronco ao meio, e quando rachar o tronco ao meio, ele vai se dividir até ao corte de paragem e não se vai dividir mais, ok? Exatamente. Estão a ver? Portanto, aqui é onde está o entalhe em 7 e a gente, ao rachar assim, esta metade, portanto, este pedaço já tinha, havia aqui um pedaço que eu já tinha conseguido extrair, portanto, esta metade de cima vai-se soltar. E é com isto que nós ficamos. Estão a ver? Portanto, uma metade com uma superfície plana e aqui com o tal corte de paragem, como vocês viram. E agora, o que eu vou querer fazer é... vou querer começar a criar um canal aqui no meio. Portanto, vou querer começar a criar um canal aqui no meio com a ajuda da minha faca. Portanto, nesta ponta temos aqui a ponta do entalhe em 7. Na outra ponta, que é a ponta que eu vou espetar, posso já afiá-la. Ok. Portanto, isto vai ficar, em princípio, tudo enterrado na árvore. A partir aqui desta zona vou começar a criar um canal aqui por aí abaixo. Okay? E aqui é preciso vocês terem cuidado para não se cortarem quando estou a fazer este trabalho. A ver? Vou começar já a levantar aqui, utilizando apenas a ponta da minha faca.
Começar a criar aqui um canal. Nunca, mas nunca façam uma coisa. Nunca trabalhem esta peça aqui na vossa mão, porque facilmente a faca se escapa e abrem um golpe até ao osso. Atenção a isto. Estão a ver? Isto assim. Um canal aqui no meio, que vai desde aqui da ponta até ao nosso golpe de paragem, ou até ao que era o nosso entalhe em 7. E agora, aqui nesta zona, tanto de um lado como do outro, no entalhe em 7, vou desbastar um bocadinho e vocês já vão perceber porquê. Portanto, fazer isto assim. Isto aqui vocês podem fazer facilmente. Assim. À mão. Não muito, para não fragilizar demais aqui o tronco. Mas só um bocadinho. Temos aqui a nossa ranhura, ou o nosso canal, no centro, e depois eu agora desbastei aqui um bocado neste lado e um bocadinho neste lado, aqui junto ao entalhe de 7 ou junto ao golpe de paragem. Para quê? Porque, em primeiro lugar, a seiva vai escorrer por este canal e quando chegar aqui ao golpe de paragem vai escorrer pelos dois lados, vai escorrer por este lado e vai pingar por este lado. Portanto, chega aqui e escorre pelos dois lados. E para além disso, isto agora vai servir como gancho para, por exemplo, suspender aqui um pote, para suspender aqui um recipiente. E outra coisa que eu agora também vou fazer neste pau é reduzir as suas dimensões, porque quando eu espetar aqui, depois o recipiente que eu colocar vai ficar pendurado aqui a fazer peso, ou seja, quanto mais afastado ele estiver do ponto de apoio, maior vai ser o peso no ponto de apoio e mais facilmente isto vai cair. Eu não preciso disto tudo, se calhar basta-me apenas metade ou pouco mais de metade. Ups, afinal acho que vou ter que fazer uma segunda peça destas para recolher seiva, porque ao tentar espetar a primeira peça que fiz na bétula para extrair essa seiva, ela partiu. Ups! Aliás, eu na verdade acabei por fazer um segundo dispositivo destes, ou uma segunda peça destas, e estou a optar por fazer aqui portanto, esta ranhura, fazer aqui este rego aqui central, estou a optar por fazê-lo até mesmo aqui à ponta, onde vai ser a ponta que é afiada, ok? Estou a fazê-lo assim, e agora quando afiar, a própria ponta afiada vai ter o rego a fazer parte dela, porque eu quero depois, quando espetar isto na árvore, vocês vão ver que depois eu vou espetar isto na árvore, quero que, portanto, ao espetar isto na árvore, isto não fica a bloquear, não sirva de tampão a bloquear o fluxo de seiva que possa escorrer. O objetivo não é esse, é completamente o contrário disso. E então por isso o rego tem que ir
acho que é preferível que vá mesmo até à ponta e só agora a seguir é que vou afiar a ponta. Em primeiro lugar, como podem ver, é bem mais curto do que o original. Aliás, o original, eu como vos disse, como acabei de vos dizer ainda agora, o original eu já tinha decidido encurtá-lo, porque ele era quase, sei lá, quase um palmo, e não há necessidade disso por causa depois do peso que vamos ter aqui na ponta do nosso recipiente. Portanto, eu já o original tinha decidido encurtá-lo e este aqui também o fiz bastante curto. Pá, estão a ver? 4 dedos, deve ter para aí 5 dedos e qualquer coisa, assim juntos, portanto, ou então uma mão. Estou a ver só para ter aqui a noção. Portanto, essa foi uma das melhorias que eu fiz, como já vos tinha dito. Aqui o rego também central tornei um bocadinho mais largo e desta vez ele vai até à ponta, como referi logo na altura quando falei deste aspecto. Outra coisa também importante, se vocês repararem, é que a transição, portanto esta parte aqui é bem mais grossa do que aqui, que é a parte afilada que vai espetar na árvore, mas a transição é mais ou menos suave, mais ou menos gradual, portanto não é esta parte aqui fininha e depois de repente logo isto ficar muito grosso, não, tem que ser gradual e tem que ter aqui, portanto não pode ser só a pontinha que seja fina, tem que ter aqui um bom pedaço que também seja relativamente fino para enterrar isto o mais possível na árvore, para que fique bem fixo, porque não se esqueçam que nós vamos ter o peso não só do nosso pote aqui na ponta, como também depois do líquido que lá ficar. E agora o que nós queremos é escolher uma bétula que nos pareça adequada, que obviamente ainda esteja viva, que tenha vida nela, e atenção, lembrem-se que elas no inverno são árvores de folha caduca, portanto no inverno vão estar despidas de folhas, não quer dizer que estejam mortas nem secas, mas há outras que estão mortas ou secas, que obviamente por isso também não têm folhas, às vezes se for assim mais no inverno ou no início da primavera, como estamos agora, em que estamos no início de abril e está daqui a pouco a acabar a época de recolha de seiva, em que ela efetivamente dá para recolher como deve ser, elas agora ainda não têm folhas, portanto às vezes pode não ser muito fácil distinguir se elas estão cheias de vida ou se já estão a morrer ou se já estão mortas e secas. E às vezes isto é um bocadinho por experimentação. Às vezes nós furamos uma, não está a escorrer seiva nenhuma de jeito, ok, vou experimentar outra, e o que vale é que aqui o que não nos falta são bétulas mais ou menos entre a altura da cintura e a altura do meu peito. Portanto aqui nesta zona, mais ou menos, a este nível, vou querer, com a ajuda da minha faca, furar a bétula para ver se ela escorre seiva. Com a ajuda aqui de um bastão, martelar e efetivamente está a escorrer seiva. E efetivamente, estão a ver? E agora se tirar a faca, provavelmente vai ser bastante visível, estão a ver? Yep! Perfeito! E então o que eu quero fazer agora é agarrar na minha faca e fazer assim. Estão a ver? Fazer mesmo um furo mais profundo. Assim, com o bico da minha faca. Ok. Assim. Ok. E agora vou agarrar na minha peça e vou martelá-la aqui dentro. Não quero martelar exatamente assim na horizontal. Não quero martelar assim exatamente na horizontal, porque eu quero que a gravidade faça o seu papel e puxe a seiva, faça a seiva escorrer para baixo, mas também não quero colocar assim demasiado
inclinado para baixo, porque isto já vai ter o peso do nosso recipiente e do líquido lá, portanto, senão depois pode correr o risco de sair com facilidade. Portanto, pá, só assim num ligeiro ângulo a subir, uma coisa muito ligeira. Quero que isto fique alright, aqui solidamente preso. Olhem aqui a pingar. E é isto, malta. E isto agora vai pingar, continuar a pingar horas e horas e horas a fio. Sempre assim. Estão a ver? É isto, malta. E eu aqui acabei por fazer outro furo mais acima. Portanto, eu fiz o furo inicial onde espetei aqui esta peça. Depois um bocadinho ligeiramente mais acima, assim uma coisinha nada mais acima. Fiz outro furo porque este aqui, o inicial onde eu espetei isto, parece com meio tamponado. Parece que isto mesmo assim quase que fez de tampão. E não se esqueçam que a madeira, ao ficar molhada, incha, e então por isso fiz este furo de baixo, foi quase só para isto ficar agarrado, e depois fiz, depois de estar agarrado, outro mais acima que não comprometesse este de baixo, para que isto e depois não seja um furo único tão largo que faça a peça cair. Portanto, isto estão juntos, mas são dois furos separados, e é este de cima agora que está a pingar para aqui e a fazer isto escorrer, assim de fio. E agora é simples, é agarrar no nosso pote e colocá-lo aqui. E por que razão nós queremos suspender assim o nosso recipiente e não simplesmente colocá-lo no chão e a deixar as pingas caírem nele? Porque se estiver no chão há mais probabilidade de todos os insetos, formigas, etc., subirem para o nosso pote e entrarem para dentro desse líquido, dessa seiva, que, como eu disse, tem algum conteúdo de açúcar, e por isso vai atrair todos esses insetos, esses bicharocos, essas formigas, etc. Se estiver suspenso, em princípio, mais dificilmente algum inseto lá chega. Só uma pequena curiosidade para vocês. O que nós estamos aqui a ver neste vídeo é uma forma de extrair seiva de bétula de maneira improvisada, ou seja, numa situação de sobrevivência em que fazemos o furo com a nossa faca e depois entalhamos ou fabricamos ali uma pequena peça, um pequeno dispositivo para fazer ela pingar e pendurar o nosso pote, etc. É tudo feito de forma improvisada, como se fosse uma situação de sobrevivência, mas há quem tenha mesmo equipamento próprio para fazer o tapping, ou seja, para furar, tem mesmo como se fosse quase uma broca, aliás, é mesmo uma broca manual, um furador, uma broca manual que dão assim à manivela e fazem um furo mesmo assim, um furo redondo, assim mais largo e mesmo profundo, ok? Fazem um furo mesmo profundo e depois tem uma peça que enfiam lá, como se fosse a nossa peça de escorrer improvisada que nós fizemos, mas tem uma peça mesmo própria que enfiam lá e depois esta seiva, este líquido, vai escorrer, vai pingar ainda com mais rapidez, vai pingar mesmo ping, 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 é sempre pinga-pinga, mas ainda com mais rapidez. E depois utilizam esta seiva, como se fosse este néctar, digamos assim, para, salvo erro, como ingrediente, juntando a outras coisas, mas como ingrediente para fazer uma espécie de xarope doce para pôr
em panquecas, por exemplo, etc. Os americanos e os canadianos, por exemplo, costumam muito fazer isto, extrair a seiva da bétula para fazer este tal xarope doce ou para, mesmo para utilizar na culinária. Pesquisem se quiserem saber mais, é uma questão de pesquisar, há informação dessa online e conseguem encontrar com facilidade. E vocês podem dizer, então, mas e por que não, em vez de furarmos o tronco principal, por que não apenas cortar, assim como está aí, cortar um dos ramos, um dos troncos laterais e deixar pingar? Podemos fazê-lo, mas vocês estão a ver a enorme diferença a nível de rapidez ou a nível de frequência com que caem as pingas. Estão a ver? Aqui demora muito mais tempo entre cada pinga, ou seja, vão demorar para aí 4 ou 5 vezes mais tempo a adquirir a quantidade que precisam, ok? E eventualmente isto pode acabar por sarar, passado poucas horas, e deixar de pingar. Já para não falar que muitas vezes a maior parte das bétulas nem sequer tem assim estes ramos laterais à nossa altura, disponíveis à nossa altura, que os consigamos alcançar. Aliás, a maior parte delas, podem ver, estes ramos laterais muitas vezes já estão a maior altura, pelo menos os que estão vivos, os que ainda têm vida e têm a seiva a correr, ok? Muitas vezes os que estão à nossa altura, aqueles mais baixos, já estão secos, já morreram e portanto já não têm a seiva. Mais uma razão para nós não escolhermos troncos laterais, mas sim furarmos e fazermos um dispositivo destes para recolher a seiva. Olhem a diferença, a rapidez com que as gotas caem em comparação com o que vocês viram, é praticamente uma por segundo. Bem, isto neste momento está aqui há 3 horas e já vamos a caminho dos 650 ml, é aquela marca ali em cima, ou seja, já passámos neste momento do meio litro, já temos mais de meio litro de seiva de bétula aqui. Ok, vamos experimentar um pouco. Vamos experimentar aqui um pouco desta seiva. Muito bom. Tem um sabor levemente adocicado. É como se fosse, digamos assim, sabe praticamente a água. É como se fosse água, mas com um ligeiro travozinho, um ligeiro sabor assim adocicado, assim a doce. Realmente é mesmo a bebida energética da natureza. Mas bebe-se muito bem. Eu se calhar vou só aqui pendurar isto novamente e vou esperar mais umas horas só para ver, só para ter a noção de quanto é que isto enche. E em 5 horas e meia, cá está, temos o nosso pote completamente cheio, já a transbordar, e lembra-se que ele tem uma capacidade de 900 ml, não sei se até não tem um bocadinho mais, portanto temos praticamente, em 5 horas e meia, praticamente 1 litro, o que significa, se vocês deixassem um pote maior, por exemplo, e deixassem durante a noite, para conseguirem aproveitar o melhor possível o tempo, já que durante a noite estão a dormir e então assim não tinham que estar assim tantas horas à espera. Se vocês, por exemplo, numa noite de 8 horas, se estivessem a dormir durante 8 horas e deixassem um recipiente maior, eventualmente iam ter mais de 1 litro. Se calhar 1,5 litro, provavelmente iam ter 1,5 litro. Outra coisa que vocês poderiam fazer para fixar o vosso pote aqui a receber estas pingas, em vez de o pendurarem, uma coisa que poderiam fazer se tiverem algum pedaço de corda com vocês, é juntar o pote à árvore, passar a corda à volta do pote e à volta da árvore e amarrar. Portanto, amarrar o pote à árvore com uma corda, tudo à volta, mas ainda assim teriam que ter alguma espécie de pau aqui espetado, assim com um rego no centro, um rego no meio, para escorrer a seiva lá para dentro, okay? O pau iriam ter que ter sempre esse pau, mas o pote poderia não estar suspenso nele, poderia estar amarrado com um pedaço de corda.
Oh yeah. Oi, está mesmo a transbordar, mesmo até acima. E lembrem-se de uma coisa, há bocado, eu já experimentei isto, ou seja, há bocado já bebi um bocadinho, para aí 100 ml, portanto, neste momento, isto tem 900 ml de capacidade, mas neste momento, a contar com o que eu já tinha bebido a meio, temos em 5 horas e meia, na verdade, temos em 5 horas e meia 1 litro. Só nos falta tapar isto para não deixar a árvore continuamente a sangrar e para prevenir possíveis infecções que possam entrar por estes buracos, ok? Se fosse uma situação de sobrevivência, meus amigos, era recolher isto e pôr-me a andar, estava-me a lixar ou a marimbar para isso. Não, pá, numa situação de sobrevivência, nós estamos preocupados em safar-nos connosco, não é por causa de uma árvore que vem mal ao mundo, mas que se isto é um vídeo recreativo para que vocês saibam o que fazer, não estou numa situação de sobrevivência, há que tomar conta dos recursos naturais, da natureza, e portanto vamos fechar estes buracos para que a árvore consiga cicatrizar e não corra o risco de infectar e morrer. Então basicamente o que eu vou fazer é tirar isto. Tenho aqui 2 troncos que serrei e afilei de maneira a estarem bastante pontiagudos e bastante afilados. Pá, assim, e estão afiados de uma forma gradual. Convém também serem da mesma árvore, portanto isto aqui também são troncos de bétula, mais finos. Então agora no buraco de cima vou enfiar e vou martelar. Martelar bem. E agora posso, com a ajuda da minha serra, serrar o excesso. Assim. Estão a ver? E agora no buraco de baixo faço exatamente a mesma coisa. Malta, e só para que saibam, e para quem possa ter ainda algumas dúvidas, sim, eu efetivamente testo todas as técnicas que vos mostro aqui nos meus vídeos que publico no meu canal, e por isso é que há técnicas que às vezes vêm em certos livros que nem sequer aparecem no meu canal. Se não funcionarem, eu nem filmo os vídeos, nem publico aqui. Eu efetivamente testo todas as técnicas e esta não é exceção. Aquele litro de seiva de bétula que eu extraí, durante um dia inteiro bebi-o todo. E entretanto, esta parte que estou a filmar já foi 3 dias depois de fazer o vídeo, e passado 3 dias, pá, continuo perfeitamente igual ao que estava, perfeitamente bem, não tive qualquer espécie de sintoma, nem má disposição, nem diarreia, pá, nada, e continuo igual. Portanto, sim, a seiva de bétula é uma excelente bebida energética natural para beberem e que serve não só de alimento numa emergência, como também de hidratação. 5 horas e meia enchi 1 litro. Portanto, consegui recolher 1 litro de seiva e então, pá, espero sinceramente que tenham gostado deste vídeo. Este, como se costuma dizer, é a vossa. Mais coisas espetaculares virão aqui no canal Bushcraft Luz. Obrigado por todo o apoio, obrigado pelos vossos comentários. Já sabem, partilhem em todo o lado, nas redes sociais, com os vossos amigos, etc. Quanto mais subscrições e visualizações eu tiver, mais a mais pessoas chega este conhecimento. E já sabem, sou Pedro, praticante de Bushcraft e técnicas de sobrevivência. Meus amigos, vemos no próximo.